Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para refletir sobre o Evangelho do dia de hoje. E hoje é um dia ainda mais especial, que é o dia do domingo, que é o dia dedicado ao Senhor. Nós estamos hoje meditando, entrando no 17º domingo comum, e o evangelho de hoje que nós vamos refletir é o evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram. Aproximaram-se 5.000 homens, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura do Evangelho de hoje nos faz remeter ao milagre de Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Porém, tem alguns pontos que a gente precisa refletir além do milagre que foi feito por Jesus. O primeiro ponto a ser refletido é o olhar de Felipe, que mesmo tendo vivenciado por muitos dias ao lado de Jesus e visto e vivenciado os milagres que ele tinha feito e que ele fez em sua presença, mesmo assim não acreditava que Jesus pudesse alimentar todo aquele povo. E no Evangelho ainda vai dizer que ele fala que nem 200 moedas de prata serão suficientes para alimentar todo aquele povo. Se a gente parar para refletir um pouquinho dos domingos anteriores e de alguns dias atrás, falava que uma moeda de prata era o salário de um operário, ou seja, nem 200 dias trabalhados seriam suficientes
para alimentar todo aquele povo. Porque Filipe estava preocupado somente com o material. Diferente um pouquinho de André, que mesmo sem acreditar muito, mas com um outro olhar, indica uma outra condição e apresenta a Jesus um menino com 5 pães e 2 peixes. E o que esse menino simboliza para cada um de nós? A simplicidade das pessoas, a pureza da criança, né? Que sem saber do que estava acontecendo, sem saber o que estava se passando, doa aqueles pães para que ele pudesse, para Jesus, para que ele pudesse fazer a sua multiplicação. É a simplicidade do olhar, a simplicidade e a pureza da criança de ofertar tudo o que ela tem sem esperar nada em troca. Na primeira leitura do domingo, nós também vamos vivenciar essa situação quando o profeta Eliseu recebe uma doação de um Baal Salisa, que vai ofertar a primícia, ou seja, a primeira colheita que ele fez, ele transformou ela em pão e foi ofertar a Eliseu. E Eliseu pede para que fosse doado esses pães, fosse ofertado esses pães às pessoas, mesmo sendo um número menores, uma quantidade menor de pessoas, é o suficiente para atender todas as pessoas e suficiente para poder alimentar todas elas. Muitas vezes a gente fica esperando e querendo ofertar só aquilo que sobra para Jesus. E nesse dia de hoje nós somos alertados na primeira leitura para poder ofertar aquilo que nós temos de melhor. É o mais importante, é o melhor que eu tenho que oferecer a Jesus. E não o que sobra, porque o que sobra não é para Jesus. Jesus não é aquele que tem que receber as sobras. Jesus tem que oferecer o nosso melhor, o nosso melhor tempo, a nossa melhor oração, a nossa melhor partilha, né? Que é o ponto principal do Evangelho do dia de hoje. Jesus vem falar para cada um de nós sobre essa partilha, é o partilhar com o irmão. E esse partilhar não é o que sobra, esse partilhar é o que nós temos de melhor. Ofertar para o nosso irmão aquilo que nós temos de melhor. No milagre dos pães e dos peixes, Jesus mostra para cada um de nós também que antes de fazer qualquer situação, é o dar graças. Olhar ao alto, ele pega o pão, olha ao alto e dá graça. Ele pega o peixe, olha ao alto e dá graça. Muitas vezes no dia a dia, no nosso cotidiano diário, a gente reclama por muitas coisas. Então que a gente possa parar para pensar um pouquinho e antes de reclamar a gente dar graça. Porque pelas graças os milagres acontecem. Jesus vem chamar a nossa atenção nesse dia de hoje pela partilha e pelo reconhecer o que Ele tem feito e reconhecer o que Ele tem nos dado de melhor, dando graças e agradecendo pelo pão de cada dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos abençoe. Uma ótima semana a todos e um domingo abençoado na graça do Senhor.